O som do salto de Jordana contra o mármore polido era a única coisa que quebrava o silêncio tenso do saguão. Cada passo era uma pequena declaração de guerra silenciosa. Diante dela, Samuel Monteiro, o homem que assinava seu contra-cheque e envenenava seus dias, a encarava com aquele olhar frio e cortante. Ele gesticulou para um minúsculo fiapo de linha em sua mesa impecável, um pretexto para mais uma de suas humilhações públicas. Jordana sentiu o sangue ferver, mas seu rosto permaneceu uma máscara de serenidade profissional. Por trás daquela fachada, porém, uma pergunta a assombrava. Até quando ela conseguiria suportar? Cada humilhação era uma pequena fratura em seu orgulho. Ela era um iceberg, mas até os icebergs podem se despedaçar. Nenhum dos dois imaginava que em poucos minutos estariam presos em uma caixa de metal suspensa no ar, onde um solavanco do destino e um beijo acidental fariam todas as máscaras caírem, revelando um segredo tão devastador que poderia destruir o império dele e o coração dela. O fiapo de linha, branco e insignificante, parecia zombar dela sobre a superfície escura e lustrosa da mesa de recepção. Jordana Alves o removeu com a ponta dos dedos, a unha perfeitamente polida, contrastando com a simplicidade do objeto. Ela não olhou para Samuel. Não lhe daria essa satisfação. Seu treinamento de indiferença, forjado ao longo de 18 meses torturantes na Cosmopolitan Enterprises, era sua armadura mais resistente. Ela se virou, caminhando de volta para sua cadeira com a coluna ereta, cada movimento uma lição de controle. Sentia os olhos de todos no saguão sobre ela, os mensageiros, os executivos juniores, os visitantes, todos testemunhas silenciosas de mais um episódio do esporte favorito do CEO. Vamos ver se a recepcionista quebra hoje. Dentro de sua mente, no entanto, um furacão rugia. Ela imaginou 1000 respostas. Imaginou-se jogando o fiapo de linha no rosto dele. Imaginou-se listando em voz alta todas as suas qualificações. O fato de ser a melhor aluna de seu curso de arquitetura, o domínio de 3 idiomas. Imaginou-se simplesmente dizendo chega e indo embora. Mas a imagem de sua mãe, do sorriso cansado, mas esperançoso, e das contas empilhadas na mesinha da cozinha, agia como uma âncora, prendendo-a àquela cadeira de couro sintético. A faculdade não era barata e os sonhos custavam caro. A humilhação, por enquanto, era um preço que ela precisava pagar. Do outro lado do saguão, atrás das portas de vidro fumê de seu escritório no mezanino, Samuel Monteiro a observava. Ele se recostou em sua cadeira de design italiano, os dedos entrelaçados sobre a mesa de mogno. Esperava uma reação, um tremor nos lábios, uma centelha de raiva nos olhos, talvez até uma lágrima de frustração. Qualquer coisa que provasse que ele a estava atingindo. Mas, como sempre, ela não lhe deu nada. Apenas aquela calma irritante, aquela eficiência polida que o desarmava mais do que qualquer confronto direto. Ele viu o queixo dela se erguer sutilmente ao se sentar, um gesto de desafio tão pequeno que qualquer outro teria perdido. Mas ele não. Ele nunca perdia nada quando se tratava de Jordana Alves. Essa mulher o intrigava e o enfurecia em igual medida. Contratada por seu departamento de RH pela sua impressionante competência, ela parecia imune ao poder que ele exercia sobre todos os outros. Seus funcionários o temiam, o adulavam, o odiavam, mas todos reagiam a ele. Jordana não. Ela o tratava como um item em sua lista de tarefas. Bom dia, Sr. Monteiro. Sua reunião das 10 foi confirmada, Sr. Monteiro. O carro está à sua espera, Sr. Monteiro. Tudo entregue no mesmo tom neutro e profissional, quer ele estivesse elogiando um relatório ou criticando a poeira invisível em sua mesa. Era como tentar arranhar a superfície de um diamante com as unhas. Inútil. E para um homem acostumado a controlar tudo e todos, era enlouquecedor. Ele não sabia, e talvez nunca admitisse, que a humilhava não por puro sadismo, mas por um desejo desesperado de provocar nela uma emoção genuína, uma fagulha de algo que não fosse aquela indiferença gélida. O dia se arrastou em sua rotina de tensão silenciosa. Ao meio-dia, ele pediu um café. Preto, 92 graus, sem açúcar, em uma xícara de porcelana branca. Imediatamente. A ordem foi dada pelo intercomunicador, a voz cortante e impessoal. 5 minutos depois,
Jordana entrou em seu escritório, colocando a xícara sobre a mesa com uma firmeza silenciosa. O aroma do café fresco encheu o ar. Ele a ignorou, mantendo os olhos fixos na tela do computador. Quando ela estava quase na porta, ele falou: "Senhorita Alves." Ela parou, a mão na maçaneta. "Sim, senhor." Ele pegou a xícara, levou-a aos lábios e tomou um gole. Fez uma pausa dramática. "Está um grau mais quente que o ideal. Da próxima vez, mais atenção." Jordana sentiu uma onda de calor subir por sua nuca. Ele não podia saber a temperatura exata. Era um jogo. Sempre era. Ela apenas assentiu. "Anotado, senhor Monteiro." E saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. A suavidade do clique da porta foi mais desafiadora do que se a tivesse batido. De volta à sua mesa, ela respirou fundo, concentrando-se nos padrões complexos de uma planta baixa que rabiscava em um bloco de notas durante os momentos de calmaria. Ali, naquelas linhas retas e ângulos perfeitos, ela encontrava a ordem. Ali, ela era a criadora, a arquiteta de seu próprio mundo, um mundo onde a beleza e a função andavam juntas e não havia espaço para tiranos mesquinhos. A Cosmopolitan Enterprises era apenas uma ponte, uma estrutura temporária que a levaria do lugar onde estava para o lugar onde sonhava estar. Samuel Monteiro era apenas uma viga mal posicionada nessa ponte, um obstáculo que ela precisava contornar com cuidado para não desabar. Enquanto isso, no topo do império, Samuel sentia o peso de um prazo que se aproximava como uma nuvem de tempestade. Em sua tela, minimizado atrás de uma planilha de projeções financeiras, estava um e-mail de seu primo, Ricardo. Não era uma ameaça direta, apenas uma mensagem casual perguntando sobre seus planos para o futuro, mas a provocação estava incrustada em cada palavra. O e-mail terminava com uma frase que fez o estômago de Samuel se contrair. "O relógio não para, primo. Tic-tac." Ele fechou os olhos, a arrogância de sua postura desmoronando por um instante no santuário de seu escritório. O testamento de seu avô. A cláusula. Aquela maldita cláusula que parecia uma piada de mau gosto, mas que era tão real e sólida quanto o arranha-céu que ele comandava. Casar-se e produzir um herdeiro antes do 35º aniversário. Faltavam menos de 6 meses. Se falhasse o controle majoritário da empresa que ele amava, a empresa pela qual sacrificara sua juventude, passaria para as mãos incompetentes e ávidas de Ricardo. O pânico, frio e afiado, o cutucou. Essa era a verdade por trás de sua fachada de gelo. O controle que ele exercia com mão de ferro sobre seus funcionários era uma compensação pela falta de controle que tinha sobre seu próprio destino. Uma traição devastadora anos atrás o convencera de que o amor era uma transação comercial na qual ele sempre sairia perdendo. As mulheres que conhecia viam apenas o nome Monteiro, o saldo bancário, o poder. Ninguém via o homem. O peso em seus ombros, a solidão que o ecoava na vastidão de sua cobertura de luxo. Ele abriu os olhos e seu olhar, involuntariamente, foi para a figura de Jordana na recepção, vista através do vidro. Ela estava concentrada em seu trabalho, a luz do saguão realçando os fios mais claros em seus longos cabelos castanhos. Ela era a antítese de todas as mulheres que ele conhecera. Não havia bajulação em seus olhos, não havia interesse calculado em seus gestos. Havia apenas profissionalismo e orgulho, um orgulho silencioso e inabalável que ele no fundo invejava. Por que ela? Por que de todas as pessoas em seu vasto império era a indiferença daquela recepcionista que o assombrava? As horas finais do expediente se esvaíram. O fluxo de pessoas diminuiu até que o saguão ficou novamente silencioso e quase vazio. Apenas os seguranças noturnos e a equipe de limpeza começavam a circular. Jordana organizou sua mesa, o ritual de encerramento do dia sendo um alívio para sua mente cansada. Guardou seu bloco de esboços na bolsa, o lembrete de sua verdadeira paixão, de sua vida além daquele balcão. Estava se preparando para desligar o computador quando a luz do intercomunicador piscou. "Senhorita Alves em meu escritório, agora." A voz de Samuel soou ainda mais áspera no silêncio do andar. Jordana suspirou. Mais uma exigência de última hora. Mais uma forma de lembrá-la quem estava no comando. Ela pegou seu bloco de anotações por puro hábito e caminhou até o mezanino, seus passos ecoando no mármore.
Ele estava de pé, olhando pela janela panorâmica a cidade que começava a se acender. As luzes de São Paulo se espalhavam como um tapete de diamantes abaixo deles. "Senhor?" ela disse, parando a uma distância respeitosa. Ele se virou. Seu rosto estava sombrio, a tensão marcando sua mandíbula. "Preciso de uma pasta no arquivo morto. No 25º andar, é urgente." O 25º andar. O andar que abrigava os arquivos antigos. Um labirinto de estantes empoeiradas que raramente era visitado. Uma tarefa perfeitamente designada para arruinar o início de sua noite. "Claro, senhor." "Qual o nome da pasta?" ela perguntou, a voz perfeitamente neutra. "Contratos da década de 90. Monteiro e Associados." Ele pegou sua maleta, caminhando em direção à porta. "Venha, usaremos meu elevador privativo." O convite, ou melhor, a ordem, a pegou de surpresa. O elevador privativo era um território sagrado, um símbolo do abismo que os separava. Entrar ali com ele parecia uma violação de alguma regra não escrita, mas ela não tinha escolha. Seguiu-o em silêncio, a mente já calculando o tempo que perderia e o quão tarde chegaria em casa para ajudar a mãe com o jantar. As portas de aço escovado do elevador se abriram, revelando um cubículo luxuoso, revestido de madeira escura e com uma iluminação suave. O espaço era pequeno, íntimo demais. Quando as portas se fecharam, o mundo exterior desapareceu. O único som era o zumbido suave da máquina subindo. Jordana podia sentir o cheiro dele, uma mistura cara de sândalo e algo mais, algo puramente masculino que era ao mesmo tempo atraente e intimidante. Ela se concentrou em olhar para os números que subiam no painel digital, mantendo uma distância segura no canto oposto. Samuel, por sua vez, sentia a presença dela como uma corrente elétrica no ar. Aquele perfume discreto de lavanda que ela usava, um contraste gritante com os perfumes fortes e exóticos das mulheres com quem costumava sair. Ele olhou de soslaio para o reflexo dela no aço polido. O rosto sereno, a postura impecável. A guerra dentro dele se intensificou. O desejo de abalar aquela calma, de ver através daquela máscara, lutava contra o instinto que lhe dizia que ela era um território perigoso. Estavam passando pelo 22º andar quando aconteceu. Uma luz piscou, seguida por um solavanco metálico e agudo que os jogou para a frente. Jordana perdeu o equilíbrio, seu corpo se chocando contra o dele. Por um instante, as mãos de Samuel a agarraram instintivamente pela cintura para firmá-la, e os dedos dela se cravaram no tecido caro de seu terno para não cair. E então, com um gemido de protesto, o elevador parou. As luzes de emergência se acenderam, banhando o pequeno espaço em um brilho fantasmagórico e fraco. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado e ensurdecedor. Eles estavam presos, sozinhos. E as barreiras de chefe e recepcionista, de arrogância e indiferença, haviam acabado de ser brutalmente arrancadas. O jogo, eles perceberiam em breve, estava prestes a mudar para sempre. Por um longo segundo, o tempo pareceu congelar. O único som no cubículo de metal era a respiração de ambos, um pouco mais rápida do que o normal. As mãos de Samuel ainda estavam firmes na cintura de Jordana, um contato que queimava através do tecido fino de sua blusa. Os dedos dela, por sua vez, continuavam a agarrar o lapidadíssimo terno dele, amassando o material caro como se fosse a única coisa que a impedia de flutuar naquela realidade suspensa. O brilho fraco e alaranjado da luz de emergência pintava seus rostos com sombras, apagando as linhas duras da hierarquia e deixando apenas um homem e uma mulher, perigosamente próximos. Foi Jordana quem se afastou primeiro, um movimento brusco, como se tivesse tocado em fogo. Ela recuou até a parede do fundo do elevador. O frio do metal contra suas costas, um choque bem-vindo que a ajudou a clarear a mente. O calor onde as mãos dele estiveram demorou a se dissipar. Ela cruzou os braços, um gesto instintivo de autoproteção, tentando reconstruir a fortaleza de indiferença que havia desmoronado com o solavanco. Samuel deixou as mãos caírem ao lado do corpo. Sentiu uma estranha sensação de vazio onde ela estivera. Ele se virou para o painel de controle, sua persona de CEO assumindo o comando para mascarar a confusão que o invadia. Pressionou o botão do alarme de emergência. Nada. Pressionou o botão do intercomunicador. Apenas estática.
Sacou o celular do bolso. Sem sinal. Cada ação era nítida, precisa, mas por dentro, sua mente repassava em câmera lenta o instante em que o corpo dela colidiu com o seu, a surpreendente leveza dela, a forma como se encaixou perfeitamente contra ele. Parece que estamos presos, ele disse, a voz mais rouca do que pretendia. Era uma constatação óbvia, dita apenas para preencher o silêncio que se tornara insuportavelmente denso. Eu percebi. A voz de Jordana saiu afiada, cortante. Todo o ressentimento acumulado naqueles 18 meses borbulhava logo abaixo da superfície e a proximidade forçada e o toque inesperado haviam rompido a barragem. Samuel se virou para encará-la. A sombra no canto do elevador não conseguia esconder o brilho desafiador em seus olhos. E pela primeira vez, ele viu algo além da recepcionista eficiente. Viu uma labareda. E como sempre fazia quando confrontado com algo que não podia controlar, ele atacou. Vejo que sua famosa serenidade tem limites, senhorita Alves. Uma pequena falha mecânica e toda a sua compostura se esvai. A acusação foi a faísca que precisava. Jordana sentiu algo estalar dentro dela. A raiva quente e libertadora subiu por sua garganta. Ela descruzou os braços e sua postura, antes defensiva, tornou-se combativa. Minha serenidade, Sr. Monteiro, ela rebateu, e o som de seu próprio desafio a surpreendeu. Ou o seu prazer sádico em tentar destruí-la diariamente? Qual dos dois cedeu primeiro? O queixo de Samuel se contraiu. Ninguém, absolutamente ninguém, na Cosmopolitan Enterprises, jamais havia falado com ele daquela forma. A audácia dela era tão chocante quanto um tapa no rosto. Cuidado com o seu tom, senhorita Alves. Você parece esquecer com quem está falando. Eu pago seu salário, exijo respeito. Jordana soltou uma risada, um som seco e sem alegria que ecoou no espaço confinado. Respeito. O senhor não exige respeito, exige submissão. O senhor confunde medo com lealdade. Acha que humilhar uma pessoa na frente dos outros por causa de um fiapo de linha é um ato de liderança? Acha que fazer exigências impossíveis e criticar o café por um grau de diferença é como se ganha o respeito de alguém? Não, Sr. Monteiro. Isso não é força. É a mais patética demonstração de insegurança que eu já tive o desprazer de testemunhar. As palavras dela o atingiram como pedras. Cada frase era uma verdade que ele nunca admitiria em voz alta. Ele esperava um desafio, talvez uma explosão de choro, mas não uma análise tão precisa e brutal de seu caráter. A mulher que ele via como um peão dócil em seu tabuleiro, de repente se revelara a rainha adversária, e ela o havia colocado em xeque. A fúria tomou conta dele, uma fúria nascida da exposição. Ele deu um passo à frente, diminuindo o espaço entre eles. A intensidade de seu olhar era quase física. Você não sabe nada sobre mim. Você se senta atrás daquela mesa com seu ar de superioridade, julgando um mundo do qual não faz parte. Você não tem a menor ideia da pressão, das responsabilidades que eu carrego. E o senhor não tem a menor ideia do que é engolir o orgulho todos os dias para poder pagar as contas. Ela respondeu dando um passo à frente também, sem se intimidar. Seus rostos estavam a centímetros de distância agora, o ar crepitando com a energia de sua fúria mútua. O senhor acha que eu gosto de estar aqui, servindo de alvo para o seu mau humor? Eu estou aqui porque tenho sonhos. Sonhos que o senhor nunca entenderia, porque nasceu com tudo o que eu luto para conquistar. A única diferença entre nós, Sr. Monteiro, é que eu sei o valor do meu esforço. E o senhor? O senhor só sabe o valor do nome que herdou. O golpe foi direto, certeiro. Ela havia tocado no nervo mais exposto de todos, a sombra de seu avô, o peso da herança, a dúvida que às vezes o corroía de que ele era apenas um guardião do império de outro homem. Insolente. Ele sibilou, a voz baixa e perigosa. A palavra saiu carregada de toda a sua frustração, de todo o pânico que sentia pelo prazo do testamento, de toda a raiva por ela conseguir enxergar através de sua armadura. Honesta, ela corrigiu, o queixo erguido em desafio. Pela primeira vez estou sendo honesta com o senhor, e sei que o assusta. Foi nesse exato momento, no auge daquela tempestade emocional, que o elevador protestou novamente. Desta vez não foi um solavanco, foi uma queda, um mergulho súbito e vertiginoso de talvez 1 ou 2 metros, que terminou com um estrondo metálico que reverberou em seus ossos.
O grito de Jordana foi abafado contra o peito de Samuel. A queda os jogou um contra o outro com uma força incontrolável. O mundo dela se resumiu ao tecido áspero do terno dele, ao cheiro forte e masculino de sua colônia, e ao som do coração dele batendo descontroladamente perto de seu ouvido. Ou seria o dela. O impulso da queda a fez perder o equilíbrio completamente. Samuel a segurou, seus braços envolvendo-a com força, e no movimento caótico para se estabilizarem, seus rostos se chocaram. Os lábios dele encontraram os dela. Foi uma colisão, não um beijo. Nascido da fúria e do pânico, o contato foi duro, acidental. Um ponto final violento para a discussão. Por um milissegundo, ambos ficaram paralisados, a surpresa pura e absoluta superando todas as outras emoções. O cérebro de Jordana registrou a sensação, a firmeza inesperada dos lábios dele, o calor que emanava de sua pele. Então, o choque deu lugar à consciência. Samuel deveria tê-la empurrado. Ela deveria ter se afastado. Nenhum dos dois o fez. Em vez disso, algo mudou no silêncio que se seguiu à colisão. A pressão dos lábios dele diminuiu, passando de uma colisão acidental para um toque deliberado, questionador. Foi um movimento quase imperceptível, uma suavização, uma hesitação que era mais eloquente do que qualquer palavra. E o corpo de Jordana, contra toda a lógica e todo o ressentimento, respondeu. A tensão em seus ombros se desfez, e seus lábios, antes comprimidos pelo choque, amoleceram sob os dele. A raiva que os alimentara momentos antes se transformou, transmutando-se em uma energia diferente, uma curiosidade perigosa e avassaladora. O que se seguiu não foi gentil. Foi um beijo de descoberta, faminto e cru. Samuel, o homem que mantinha o mundo à distância, a puxou para mais perto, uma de suas mãos subindo para a nuca dela, os dedos se embrenhando em seus cabelos. Ele a beijou com a mesma intensidade com que discutia, com uma necessidade que o pegou de surpresa. Não era sobre controle ou poder, era sobre sentir algo real, algo que rompesse a monotonia gélida de sua existência. E Jordana, que passara meses construindo muros de indiferença, se viu desmoronando. Ela respondeu ao beijo com a mesma honestidade brutal de suas palavras, liberando toda a paixão e frustração contidas. Não era um beijo de afeto, mas de reconhecimento. Uma colisão de duas solidões, duas fortalezas que por um instante encontravam uma rachadura na muralha do outro. O gosto dele era de café e poder, uma mistura inebriante que a fez esquecer quem eles eram. Para Samuel, o gosto dela era de lavanda e desafio, uma combinação que ele nunca soube que desejava. O calor se espalhou por eles, um incêndio lento e profundo que começou nos lábios e desceu, aquecendo cada centímetro de seus corpos, derretendo o gelo que existia entre eles. Tão subitamente quanto começou, terminou. Foi Samuel quem se afastou, quebrando o contato. Ele recuou um passo, a respiração pesada, os olhos escuros e tempestuosos fixos nos dela. Os lábios de Jordana estavam avermelhados, os olhos arregalados e brilhantes de uma mistura de choque e algo mais, algo que ela não se atrevia a nomear. Ela levou a ponta dos dedos aos próprios lábios, como se para se certificar de que o que acabara de acontecer era real. O silêncio que caiu sobre eles era 1000 vezes mais pesado do que antes. A raiva havia se dissipado, substituída por uma consciência crua e vibrante de si mesmos e um do outro. A armadura de arrogância de Samuel estava rachada e a de indiferença de Jordana em pedaços no chão do elevador. Eles não eram mais chefe e recepcionista. Eram um homem e uma mulher que haviam compartilhado algo primitivo e inegável. Lá fora, as luzes da cidade continuavam a brilhar, indiferentes ao drama que se desenrolava naquela pequena caixa de metal suspensa entre os andares. O elevador continuava parado, uma prisão temporária. Mas dentro daquela caixa de metal, para Jordana e Samuel, tudo, absolutamente tudo, havia sido colocado em movimento. E nenhum dos dois tinha a menor ideia de como parar. O mundo voltou a ter som e luz de forma abrupta. Primeiro, uma voz metálica e distorcida soou pelo intercomunicador, fazendo ambos pularem. Senhor Monteiro, senhorita Alves, estão aí? Recebemos o alerta de parada. Depois o som de ferramentas e vozes abafadas do lado de fora das portas. A realidade estava batendo,
exigindo entrada. Jordana e Samuel se afastaram ainda mais, como dois polos magnéticos que se repelem. O ar entre eles, antes carregado de fúria e depois de uma paixão chocante, agora estava denso de constrangimento e confusão. Jordana não conseguia olhá-lo nos olhos. Seu rosto queimava, e ela sentia o gosto dele em seus lábios. Uma lembrança física que seu cérebro se recusava a processar. O que ela tinha feito? Pior, porque uma parte dela, uma parte traiçoeira e irracional, não se arrependia. Samuel, por sua vez, lutava para reerguer sua fortaleza. O beijo havia sido uma brecha em sua defesa, uma perda de controle tão completa que o deixara abalado. Ele, o mestre da manipulação emocional, havia sido completamente desarmado pela honestidade crua da recepcionista. E a resposta dela, a forma como ela se entregou ao beijo, com a mesma intensidade de sua raiva, o assombrava. Ele limpou a garganta, o som anormalmente alto no silêncio. "Estamos bem", ele respondeu ao intercomunicador, a voz firme, um milagre de autocontrole. "Apenas resolvam isso." Demorou mais 20 minutos. 20 minutos de um silêncio torturante, onde cada respiração era audível, cada movimento, por menor que fosse, parecia uma declaração. Eles se mantiveram em cantos opostos, evitando o olhar um do outro, cada um perdido em seu próprio turbilhão de pensamentos. Quando as portas finalmente foram forçadas a abrir, a luz forte do corredor do andar pareceu uma invasão, expondo a intimidade caótica que havia se formado ali dentro. 2 seguranças e um técnico de manutenção os olhavam com preocupação. "O senhor está bem, Sr. Monteiro?" "Perfeitamente", Samuel respondeu, ajeitando a gravata como se nada tivesse acontecido. Ele saiu do elevador, sua postura imponente de volta no lugar. Olhou brevemente para Jordana, que ainda estava parada lá dentro, parecendo pálida sob a luz fluorescente. Seu olhar foi rápido, impessoal, mas por baixo da frieza, ela viu um lampejo de algo. "Incerteza? Vá para casa, senhorita Alves. O seu dia de trabalho terminou." Não houve um "você está bem?" Não houve um reconhecimento do que havia acontecido. Apenas uma ordem fria e distante. E, estranhamente, Jordana sentiu-se grata por isso. Ela sentiu, passando por ele como uma estranha, murmurando um "com licença", e praticamente correndo em direção aos elevadores de serviço sem olhar para trás. Queria distância. Queria o refúgio de seu pequeno apartamento, a normalidade do cheiro do jantar de sua mãe. Qualquer coisa que a fizesse esquecer o caos que aquele homem havia instaurado em seu mundo perfeitamente controlado. A noite foi longa e sem sono. Jordana se revirou na cama. A cena no elevador se repetindo em um loop infinito. A discussão, as palavras afiadas, a queda, o choque do beijo. Ela tocava os próprios lábios, tentando entender a dualidade de suas emoções. Odiava Samuel Monteiro. Odiava sua arrogância, sua crueldade casual, mas não conseguiu odiar o beijo. O beijo não tinha sido cruel. Tinha sido desesperado, faminto e assustadoramente honesto. Revelou uma vulnerabilidade nele que ela jamais imaginara existir. E o que era mais perturbador, revelou uma parte dela mesma que ela não conhecia. Uma parte capaz de responder àquela escuridão com uma intensidade igual. Na manhã seguinte, caminhar para a Cosmopolitan Enterprises pareceu a Jordana como marchar para um campo de batalha após uma trégua frágil. Ela se preparou para o pior. Ser demitida sumariamente, ser humilhada de uma forma nova e mais criativa, ou talvez o pior de tudo, ser ignorada, como se o incidente jamais tivesse ocorrido. Aconteceu uma combinação dos três. Samuel não a demitiu, mas a atmosfera entre eles havia mudado de uma guerra fria para uma paisagem ártica. A tensão era tão palpável que os outros funcionários pareciam sentir, movendo-se com um cuidado extra ao redor da recepção. Ele não falou com ela diretamente uma única vez durante toda a manhã. As ordens vinham por e-mails curtos e impessoais. Agende, cancele, confirme. Mas ele a observava. Jordana sentia seu olhar queimando em sua nuca. Quando ela se arriscava a olhar para o escritório do mezanino, o encontrava parado perto do vidro, não a encarando com a antiga hostilidade, mas com uma intensidade analítica, quase febril. Era como se ele estivesse tentando desmontá-la com os olhos, peça por peça, para entender como ela funcionava e, principalmente,
como ela o havia afetado. Aqueles olhares eram mais desconcertantes do que qualquer humilhação pública. A antiga indiferença dela era agora impossível de manter. Cada vez que o telefone tocava com seu ramal, seu coração dava um salto. Ela não era mais um escudo impenetrável, era um nervo exposto. No início da tarde, a luz do intercomunicador piscou. Seu estômago se contraiu. Senhorita Alves, em meu escritório. Com o coração martelando, ela subiu as escadas. Ele estava sentado atrás de sua mesa, a imagem perfeita do poder e do controle, mas ela notou as pequenas coisas que antes não via. A forma como seus dedos tamborilavam impacientemente na madeira, a ligeira tensão em sua mandíbula. Senhor? Ela disse, a voz mais estável do que se sentia. Ele não a convidou para sentar. O arquivo morto do 25º andar está uma bagunça. Contratos, registros e documentos pessoais de meu avô estão todos misturados. Preciso que seja completamente catalogado e organizado. É um projeto grande. Pode levar semanas. Comece imediatamente. Jordana piscou, processando a ordem. Era uma tarefa enorme, tediosa e, o mais importante, a tiraria da recepção, longe de sua linha de visão direta. Era um exílio. Ele estava a afastando. Uma parte dela sentiu um alívio imenso. Outra, uma pequena e teimosa parte, sentiu uma pontada de decepção. Entendido, Sr. Monteiro. Preciso de alguma orientação específica sobre o sistema de catalogação? Use seu bom senso, ele respondeu, já se virando para o computador dispensando-a. Você é paga para tê-lo. A farpa estava lá, como sempre, mas sem a força de antes. Parecia um gesto automático, o último espasmo de um hábito antigo. Jordana apenas assentiu e saiu, sentindo o olhar dele seguindo-a até que ela fechasse a porta. O 25º andar era como uma cápsula do tempo. Fileiras e mais fileiras de estantes metálicas se estendiam sob uma iluminação fraca. O ar pesado com o cheiro de papel velho e poeira. Caixas de papelão se empilhavam nos cantos, algumas com as datas escritas à mão desbotando. Era uma tarefa monumental, mas para Jordana era uma bênção. Aqui, em meio ao silêncio e à história da empresa, ela podia se concentrar. Podia transformar o caos de sua mente em ordem, uma caixa de cada vez. Nos primeiros dias, ela trabalhou metodicamente, criando um sistema, etiquetando pastas, sentindo uma satisfação tranquila a cada prateleira que organizava. Estava tão imersa que quase conseguiu esquecer o incidente no elevador. Quase. Na tarde do terceiro dia, ela encontrou uma caixa de madeira trancada, diferente das outras de papelão. A etiqueta dizia apenas Pessoal AM. Antônio Monteiro, o fundador, o avô de Samuel. A chave estava em um pequeno envelope colado no fundo da caixa. A curiosidade, uma força que ela geralmente mantinha sob controle, a dominou. Olhou para a porta como se esperasse que alguém aparecesse. Ninguém jamais vinha ali. Com os dedos trêmulos, ela abriu a caixa. Dentro, não havia documentos de negócios, mas sim fotografias antigas, canetas tinteiro e um diário de capa de couro gasta. Era claramente o diário do avô de Samuel. Ela sabia que era uma invasão de privacidade, um erro profissional grave. Mas o rosto de Samuel, tenso e assombrado como o vira no elevador, veio à sua mente. Ela precisava entender. Abriu o diário em uma das últimas páginas, a caligrafia tornando-se mais trêmula. A data era de poucos meses antes da morte do velho Monteiro. O império está seguro, ela leu. Mas e o menino? Samuel tem a minha inteligência, a minha ambição, mas lhe falta o coração. A traição daquela mulher o fechou para o mundo. Ele se esconde atrás da arrogância, mas vejo o medo em seus olhos. Medo de ser ferido de novo. Ricardo, por outro lado, tem a ganância, mas não a visão. Deixar tudo para ele seria a ruína de meu legado. Por isso, a cláusula. É uma medida drástica, eu sei, mas talvez o force a encontrar o que realmente importa. A cláusula do herdeiro garantirá que nosso legado continue com sangue Monteiro verdadeiramente comprometido, não com abutres. Samuel precisa entender que uma família é o alicerce mais forte de qualquer império. Jordana fechou o diário, o coração batendo forte. Cláusula do herdeiro? A frase ecoou em sua mente, enigmática e sinistra. O que aquilo significava?
Era uma peça de um quebra-cabeça que ela não sabia que estava montando. A resposta veio 2 dias depois. Ela precisava de uma assinatura de Samuel em uma requisição de materiais de arquivamento. Hesitou o dia todo, adiando o confronto, mas finalmente, perto do final do expediente, desceu ao mezanino. Ele não estava em sua sala. A porta, no entanto, estava entreaberta. Ela bateu levemente, sem resposta. Hesitante, ela entrou. A sala estava vazia, mas a tela de seu computador estava ligada, a caixa de e-mails aberta. Ela jamais faria isso. Era contra todos os seus princípios. Mas seu olhar foi atraído para a tela como um ímã. Um e-mail não lido se destacava. O remetente era Barros Cordeiro Advogados. O assunto: urgente. Prazo do testamento. Seu sangue gelou. Antes que pudesse pensar, antes que sua consciência aparasse, seus olhos varreram as primeiras linhas do corpo do texto, visíveis na pré-visualização. Prezado Samuel, reitero a urgência de nossa última conversa. Conforme a cláusula 12b do testamento de seu avô, o prazo final em seu 35º aniversário se aproxima em menos de 6 meses. A ausência do cumprimento das condições estipuladas, casamento legalmente constituído e a subsequente concepção de um herdeiro, resultará na aplicação imediata da penalidade, a reversão total do controle acionário majoritário para o senhor Ricardo Monteiro. Jordana deu um passo para trás, a mão cobrindo a boca. Um som baixo escapou de seus lábios. Tudo se encaixou com uma clareza vertiginosa e terrível. A pressão constante, a rivalidade com o primo, a arrogância, a frieza, a necessidade desesperada de controle, a forma como ele a provocava, testando-a, como se procurasse por algo, qualquer coisa, genuíno. O beijo no elevador não fora apenas um momento de paixão, fora o ato de um homem se afogando, buscando o ar. Ele não era um tirano por natureza. Ele era um prisioneiro, um homem encurralado por um prazo impossível, lutando para não perder a única coisa que dava sentido à sua vida. E toda a crueldade que ele dirigia a ela era apenas o transbordamento de seu próprio pânico desesperado. A raiva que ela nutriu por tanto tempo se desfez, não em perdão, mas em algo muito mais complexo e perturbador. Uma onda de compreensão, beirando a compaixão, a invadiu. Ela olhou para a cadeira vazia dele, o trono de onde ele governava seu império, e pela primeira vez não viu um rei. Viu um homem em uma gaiola dourada. Ouviu o som de passos se aproximando do corredor. Seu coração saltou para a garganta. Samuel estava voltando. Ela se virou, os olhos arregalados, o e-mail ainda queimando em sua retina. A porta se abriu. Samuel parou no batente, uma xícara de café na mão, e a viu ali, no meio de seu escritório. Ele abriu a boca para dizer algo ríspido, para perguntar o que ela estava fazendo ali. Mas as palavras morreram em seus lábios. A expressão no rosto dela não era de medo ou desafio, era de algo que ele nunca tinha visto antes, algo que parecia conhecimento. Ele não sabia que ela sabia de seu segredo mais sombrio, mas ao olhar nos olhos dela naquele instante, Samuel Monteiro sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que alguém o via de verdade, e a sensação era absolutamente aterrorizante. O tempo pareceu esticar e se contrair naquele instante. Para Jordana, o som dos passos de Samuel se aproximando e sua aparição repentina na porta fizeram seu coração disparar como um pássaro preso. Para Samuel, a imagem de Jordana parada no meio de seu santuário, com uma expressão que ele nunca vira antes, uma mistura de choque, conhecimento e uma perturbadora centelha de pena, foi como um soco no estômago. A armadura que ele vestia todos os dias pareceu de repente fina como papel. Ele fechou a porta atrás de si, o clique soando como uma sentença. Colocou a xícara de café na mesa com uma calma forçada, o pequeno tilintar da porcelana, o único som na sala. Seus olhos, no entanto, nunca deixaram os dela. Estavam frios, duros, mas por baixo da superfície, Jordana agora podia ver. Ela via o pânico contido, a mente dele trabalhando a 1000 por hora, avaliando, calculando. Senhorita Alves, ele começou, a voz perigosamente baixa. Posso saber o que faz na minha sala?
e sugiro que escolha suas próximas palavras com muito, muito cuidado. A antiga Jordana teria se encolhido. Teria inventado uma desculpa profissional, se desculpado profusamente e fugido. Mas a antiga Jordana não sabia o que esta nova Jordana sabia. O conhecimento era um fardo, mas também era poder. Ela respirou fundo, firmando os pés no tapete caro. Eu vim pegar uma assinatura, ela disse, a voz surpreendentemente firme. Mas o seu e-mail estava aberto. Ela não precisava dizer mais nada. A forma como o olhar dele dardejou para a tela do computador e depois de volta para ela foi confirmação suficiente. O rosto de Samuel tornou-se uma máscara de granito. Ele caminhou lentamente ao redor da mesa, um predador circulando sua presa, e parou do outro lado, criando uma barreira de mogno entre eles. Ele esperava que ela o usasse, que o chantageasse. Esperava ver a ganância em seus olhos, a mesma que vira em tantas outras. Mas não viu nada disso. Viu apenas uma clareza exausta. E o que você acha que viu, senhorita Alves? Ele atestou, a ameaça velada em sua voz. Ela não vacilou. Eu vi a verdade, senhor Monteiro. Eu vi o porquê. A palavra pairou entre eles, carregada de significado. O porquê de sua crueldade, de sua pressão, de seu desespero. De repente, não era mais uma funcionária e seu chefe. Eram duas pessoas que compartilhavam um segredo devastador. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que Jordana já experimentara. Samuel a encarou, o conflito visível em seus olhos. Ameaçá-la era inútil. Ele podia ver em sua postura que ela não se intimidaria. Demiti-la só a tornaria uma agente livre, com informações perigosas. Seu cérebro, treinado para ver todos os ângulos de um negócio, começou a processar a situação não como uma ameaça, mas como uma oportunidade, uma solução impensável, insana, mas talvez a única que lhe restava. Ele olhou para ela, realmente olhou, para a inteligência em seus olhos, para o orgulho em sua espinha ereta, para a força que ela demonstrou ao suportá-lo por tanto tempo, e lembrou-se do beijo, da faísca, da resposta inesperada. Ele confiava nela? Não. Mas, paradoxalmente, confiava no fato de que ela o desprezava. Ela não fingiria afeto por seu dinheiro. Qualquer acordo com ela seria honesto em sua desonestidade. Amanhã, ele disse de repente, a voz cortando o silêncio. No meu apartamento, às 8 da noite. Ele pegou um cartão de visitas de um porta-cartões de prata e o empurrou pela mesa em direção a ela. Este é o endereço. Não se atrase. E não mencione uma palavra sobre isso a ninguém. A ninguém. Não era um convite, era uma intimação. Jordana olhou para o cartão e depois para ele. A confusão substituindo sua momentânea coragem. O que ele queria? Sobre o que vamos conversar, Sr. Monteiro. Sobre uma proposta de negócios, ele disse, o rosto inescrutável. A mais importante da minha vida, e possivelmente da sua. O dia seguinte foi uma tortura de ansiedade. Jordana trabalhou no arquivo, mas sua mente estava a quilômetros de distância, no apartamento luxuoso cujo endereço parecia queimar dentro de sua bolsa. O que ele poderia propor? Uma oferta de dinheiro por seu silêncio? Ela se preparou para recusar, para manter sua dignidade intacta. Ao final do dia foi para casa, tomou um banho e vestiu uma roupa simples, mas elegante. Sentia como se estivesse se preparando para uma execução. A cobertura de Samuel era tudo o que ela esperava, e nada do que imaginava. As paredes de vidro revelavam uma vista de 360 graus de São Paulo, um mar de luzes que se estendia até o infinito. O mobiliário era minimalista, caro e impessoal. Não havia fotografias, nem livros, nem qualquer sinal de que uma pessoa realmente vivia ali. Era um showroom, uma declaração de riqueza, não um lar. Era uma gaiola dourada, e ela finalmente entendia o porquê. Ele a esperava na sala, vestido com uma calça de linho escura e uma camisa branca, os primeiros botões abertos. Sem o terno, ele parecia mais jovem, menos intimidador, mas a tensão em seus ombros era a mesma. Ele não ofereceu uma bebida, nem a convidou para sentar. Ele foi direto ao ponto. Eu não tenho tempo para sutilezas, Jordana. Ele disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez, o que a desestabilizou mais do que qualquer grito. Você conhece a minha situação. Eu preciso de uma esposa. E de um herdeiro. E preciso disso agora. Jordana ficou paralisada.
as palavras dele pairando no ar como fumaça tóxica. Ela deve ter entendido mal. Isso não podia ser real. Ele continuou, a voz desprovida de emoção, como se estivesse ditando os termos de uma fusão corporativa. Eu proponho um contrato, um casamento de conveniência com a duração de 1 ano, ou até o nascimento de uma criança, o que levar mais tempo. Um acordo puramente comercial. Ele pegou uma pasta de couro da mesa de centro e a abriu, revelando um documento espesso. Os termos são os seguintes: eu pagarei integralmente sua faculdade de arquitetura, incluindo materiais e despesas. Comprarei uma casa para sua mãe, em nome dela, no bairro que ela escolher, e depositarei em uma conta em seu nome a quantia de 5 milhões de reais, a serem liberados no dia em que o divórcio for finalizado. Jordana olhava para ele, incrédula. O choque inicial deu lugar a uma onda de fúria gelada. Todas as humilhações, todas as críticas mesquinhas, tudo culminou neste momento. Ele achava que podia simplesmente comprá-la? Comprar seu corpo, seu útero, sua vida? A empatia que sentira por ele em seu escritório evaporou, queimada por uma indignação avassaladora. O senhor está louco, ela sussurrou, a voz tremendo de raiva. Estou desesperado, ele corrigiu, o primeiro vislumbre de emoção genuína em sua voz. E estou sendo prático. Eu preciso de alguém que não esteja apaixonada pelo meu dinheiro. Alguém que entenda que isso é um negócio. E depois do que aconteceu no elevador, ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Não finja que não houve nada entre nós. Pelo menos, não seria um casamento baseado em total indiferença. A menção ao beijo foi um golpe baixo. Ele estava usando aquele momento de vulnerabilidade compartilhada como uma alavanca na negociação. A raiva de Jordana explodiu. Como ousa? Ela disse, a voz subindo. Como ousa usar aquilo contra mim? O senhor acha que o seu dinheiro pode comprar tudo? Pode comprar casas, diplomas, pode comprar o seu precioso império de volta, mas não pode me comprar. A minha dignidade não está à venda. Dignidade é um luxo, ele retrucou dando um passo em sua direção. Orgulho não paga as contas da faculdade, Jordana. Orgulho não tira sua mãe de um apartamento alugado. Orgulho não constrói a carreira com que você sonha. Eu não estou oferecendo dinheiro. Estou oferecendo liberdade. A liberdade de nunca mais ter que engolir o orgulho, de nunca mais ter que depender de um homem como eu para pagar seu salário. Estou oferecendo a você a chance de realizar todos os seus sonhos em 1 ano. O preço é o seu orgulho. Então me diga, quanto ele realmente vale? Suas palavras eram cruéis, pragmáticas e terrivelmente lógicas. Elas cortaram suas defesas e a forçaram a encarar uma verdade desconfortável. Ele estava certo. O orgulho dela a mantinha aquecida à noite. O orgulho ajudava sua mãe a dormir sem se preocupar com o aluguel. Ela recuou, balançando a cabeça, a mente em tumulto. Isso é monstruoso, pedir que eu tenha um filho, como parte de um contrato. O herdeiro é a parte não negociável do acordo, ele disse, a voz novamente fria. A criança será um monteiro. Terá tudo do bom e do melhor, será amada e cuidada. E você será a mãe dela. Uma mãe financeiramente independente e realizada profissionalmente. Ele a encurralou, não fisicamente, mas com a lógica brutal de sua proposta. Ele havia identificado todos os seus desejos e todas as suas fraquezas, e os havia transformado em uma equação de negócios. Eu não posso, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Eu não sou essa pessoa. Pense a respeito, ele disse, recuando e dando-lhe espaço. Ele colocou o contrato sobre a mesa de centro. Você tem 24 horas para me dar uma resposta. Se eu não tiver notícias suas até amanhã às 8 da noite, considerarei um não, e você nunca mais me verá. Vou garantir que seu último salário e uma carta de recomendação impecável estejam em sua mesa. Mas se a resposta for sim, sua vida, como você a conhece, mudará para sempre. Ele se virou e caminhou em direção a um corredor, deixando-a sozinha na sala vasta e silenciosa. A porta está aberta. Encontre o seu caminho para sair. Jordana ficou ali paralisada por um longo tempo. O contrato na mesa parecia um animal venenoso, ao mesmo tempo repulsivo e fascinante. Finalmente, como se estivesse em transe, ela o pegou, colocou-o em sua bolsa e saiu daquele mausoléu de luxo, voltando para o ar noturno da cidade.
O caminho para casa foi um borrão. Em seu apartamento, ela encontrou a mãe dormindo no sofá, a televisão ligada em um canal baixo, um livro caído em seu colo. O rosto de sua mãe, mesmo no sono, parecia cansado, marcado por anos de trabalho e preocupação. Jordana a cobriu com um cobertor, o coração apertado. Sentou-se à pequena mesa da cozinha, onde seus projetos de arquitetura estavam espalhados. Desenhos de casas que ela sonhava em construir um dia. Casas com luz, com espaço, com jardins onde sua mãe pudesse cultivar flores. Um sonho que parecia tão distante. Ela tirou o contrato da bolsa e o colocou sobre as plantas dos seus sonhos. As letras pretas e formais pareciam zombar de seus desenhos a lápis. Sua mente era um campo de batalha. De um lado, sua dignidade, seu orgulho, seu senso de moralidade. Casar com um homem que a humilhou, ter um filho como cláusula contratual, era a venda de sua alma. Do outro lado, a realidade, a liberdade, o fim das preocupações financeiras para sua mãe, a chance de se tornar a arquiteta que sempre sonhou ser, sem o peso esmagador das dívidas. Uma vida inteira de luta trocada por um ano de sacrifício. E no meio de tudo, a memória traiçoeira do beijo. Uma faísca de algo que não era negócio, algo perigoso e real. Seria mesmo apenas um sacrifício? Ou seria algo muito mais complicado? Ela olhou para o rosto adormecido da mãe, depois para os desenhos de seus sonhos, e finalmente para o contrato diabólico que prometia realizar tudo. O prazo de 24 horas começou a correr, cada segundo um grão de areia caindo na ampulheta de sua vida. A escolha era dela, e ela sabia com uma certeza terrível que qualquer que fosse a decisão, nada seria como antes. As 24 horas que Samuel lhe dera foram as mais longas e curtas da vida de Jordana. Cada minuto era uma batalha interna, uma guerra travada entre a mulher que ela era e a mulher que poderia se tornar. A balança oscilava violentamente. De um lado, o peso de sua dignidade, a repulsa pela frieza do acordo. Do outro, a imagem do rosto cansado de sua mãe, a visão de seus projetos arquitetônicos ganhando vida, a promessa de um futuro livre da constante ansiedade financeira. Na noite seguinte, exatamente às 7h58, o celular de Samuel vibrou sobre sua mesa de centro de ônix. Ele o pegou, o coração batendo com uma calma fria e calculada. Era uma mensagem de um número desconhecido. Eu aceito, com uma condição. Ele sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase o desequilibrou, seguida imediatamente por uma pontada de irritação. Uma condição? Ele ditava as condições, mas a curiosidade venceu. Qual? Ele respondeu, sucinto. A resposta dela demorou 1 minuto para chegar. O herdeiro que o senhor tanto precisa não será concebido em uma transação fria e calculada. Se vamos fazer isso, faremos como um casal de verdade. Intimidade não será uma cláusula, será uma consequência. Se e quando acontecer, acontecerá porque ambos queremos, não porque um contrato exige. Esta é a minha única condição. O resto, aceito como está. Samuel releu a mensagem, 1, 2, 3 vezes. Uma manobra brilhante. Ela não estava a renegociar os termos financeiros. Estava a reivindicar o controle sobre a única coisa que realmente importava, seu próprio corpo e sua própria agência. Ela estava a forçá-lo a vê-la não como um útero contratado, mas como uma parceira no acordo. Ele deveria ficar furioso com a audácia, mas em vez disso, sentiu um respeito relutante. Era uma jogada inteligente que o colocava numa posição delicada. Recusar seria admitir que ele a via apenas como um meio para um fim. Aceitar significava entrar num território muito mais perigoso e imprevisível. Condição aceite, ele digitou, o destino selado naquelas 2 palavras. O casamento foi uma formalidade rápida e asséptica, realizada numa conservatória discreta, numa tarde de terça-feira. As únicas testemunhas foram o advogado de Samuel, um homem de rosto impassível, e a mãe de Jordana, Helena, que fora informada de uma versão apressada e editada da verdade, um romance secreto e avassalador que culminara num casamento repentino. Helena, embora chocada e um pouco desconfiada da frieza do genro recém-adquirido,
Viu o brilho de determinação nos olhos da filha e a promessa de uma vida estável, e guardou as suas dúvidas para si mesma, oferecendo um abraço apertado e lágrimas de felicidade confusa. Para Jordana, assinar o documento foi como saltar de um penhasco de olhos fechados. Ao lado dela, Samuel assinava com a mesma precisão com que assinava contratos multimilionários. Quando o conservador os declarou marido e mulher, não houve beijo. Apenas um aperto de mão formal e desajeitado, um acordo selado não com afeto, mas com a tinta da caneta. Mudar-se para a cobertura foi ainda mais surreal. Os seus poucos pertences, caixas de livros de arquitetura, roupas simples, um porta-retratos com uma foto dela e da mãe, pareciam objetos estranhos e humildes, perdidos na vastidão estéril do apartamento de luxo. Samuel designou-lhe um quarto, uma suíte enorme e impessoal do lado oposto do corredor do dele. As regras da casa foram estabelecidas sem serem ditas. Espaços partilhados, vidas separadas. Os primeiros dias foram uma dança de estranhos. Eles cruzavam-se nos corredores como fantasmas, trocando monossílabos. Bom dia, boa noite. O café da manhã era um ritual silencioso na enorme mesa de jantar, onde o único som era o tilintar dos talheres. Ele saía cedo para a empresa, voltava tarde, e eles jantavam separadamente. A antiga dinâmica de chefe e recepcionista havia desaparecido, mas não fora substituída por nada. Existiam apenas num vácuo de polidez tensa. Jordana, fiel à sua natureza, buscou refúgio no trabalho. Com o acordo financeiro já em vigor, ela pediu demissão da Cosmopolitan Enterprises no dia seguinte ao casamento. Uma formalidade que Samuel insistiu que ela cumprisse para evitar suspeitas. Livre da recepção, ela transformou a mesa de jantar, raramente usada, na sua nova base de operações. Espalhou os seus projetos, os seus livros, os seus esboços, trazendo uma desordem criativa e vibrante para a perfeição calculada do apartamento. Foi aí que Samuel começou a vê-la de verdade. Ele chegava tarde da noite, exausto das pressões do império e do segredo que guardavam, e a encontrava ali, curvada sobre a mesa, a luz de um candeeiro a iluminar o seu rosto concentrado. Um lápis atrás da orelha, os cabelos presos num coque desarrumado, a expressão de uma intensidade e paixão que ele nunca tinha visto nela antes. Ele parava no limiar da sala, observando-a em silêncio. Via-a a desenhar com uma precisão e uma graciosidade que o fascinavam. As mãos dela, que ele se lembrava de terem agarrado o seu terno com desespero, agora moviam-se com um propósito seguro, dando vida a edifícios no papel. Ele não entendia os termos técnicos que ela murmurava para si mesma, mas entendia a linguagem universal da paixão. Pela primeira vez, não havia como a recepcionista indiferente ou a mulher que ele tinha comprado. Via uma artista, uma criadora, e sentia uma pontada de algo que se assemelhava à admiração. Uma noite, ele chegou mais tarde do que o costume, a cabeça a latejar com os números de um relatório trimestral decepcionante. Encontrou-a a dormir sobre um dos seus projetos, a bochecha apoiada numa planta baixa, a respiração suave e regular. O candeeiro ainda estava aceso, projetando longas sombras. Ele aproximou-se, movido por um impulso que não compreendia. Olhou para o desenho sob a sua cabeça. Era uma casa. Uma casa moderna, com linhas limpas, janelas enormes e um pátio interior que parecia abraçar a natureza. Havia notas nas margens. Luz da manhã para a cozinha. Jardim de ervas para a mamãe. Não era um projeto para um cliente. Era a casa dos sonhos dela. Era pessoal. Ele sentiu um aperto no peito. Aquele apartamento onde viviam era o oposto de tudo o que estava naquele papel. Era frio, vazio, um monumento à solidão. Ela sonhava com luz e calor, e ele vivia na sombra. Sem pensar, ele tirou o seu casaco, o caro blazer de cachemira, e colocou-o suavemente sobre os ombros dela. Ela mexeu-se no sono, aconchegando-se no calor do tecido, e ele recuou rapidamente, como se tivesse sido queimado, e retirou-se para a escuridão do seu quarto. Jordana, por sua vez, começou a descobrir as rachaduras na armadura dele. A sua condição para o casamento, que a intimidade fosse uma consequência, não uma obrigação, havia mudado a dinâmica entre eles.
Tirara-lhe o controle sobre o aspecto mais crucial do acordo, forçando-o a uma vulnerabilidade que ele claramente não sabia como gerir. Ela começou a notar os sinais do seu estresse. As noites em que ele andava de um lado para o outro no seu escritório em casa, a silhueta tensa contra as luzes da cidade. As chamadas telefônicas tensas com o primo Ricardo, onde a sua voz, mesmo abafada pela porta, estava carregada de um desprezo gelado. Ele carregava o peso do mundo nos ombros, e ali dentro daquelas 4 paredes, longe dos olhos dos seus funcionários, o peso tornava-se visível. A maior revelação, no entanto, veio numa noite de tempestade. Um temporal violento desabou sobre São Paulo, com trovões que faziam as janelas panorâmicas tremer. Jordana não conseguia dormir. Saiu do quarto para ir buscar um copo de água e ouviu um som. Um som que não pertencia àquele apartamento silencioso. Era música. Melancólica, complexa, tocada com uma habilidade surpreendente. Era um piano. Ela seguiu o som, curiosa, até uma porta no final do corredor que sempre estivera fechada. Estava entreaberta. Lá dentro, numa sala que ela nunca tinha visto, estava um magnífico piano de cauda preto. E sentado ao piano, de costas para a porta, estava Samuel. Ele tocava de memória, os olhos fechados, os dedos a mover-se sobre as teclas com uma fluidez que contrastava com a sua rigidez habitual. A música era um derramamento de tudo o que ele mantinha trancado. A frustração, a solidão, uma tristeza profunda. Não era a música de um CEO implacável, era a música de uma alma sensível e sobrecarregada. Jordana ficou ali, escondida na sombra, a ouvi-lo por quase 1 hora. Cada nota parecia contar uma parte da sua história, a parte que ele nunca revelaria em palavras. Ela viu o homem por trás da máscara, o menino que a avó temia que tivesse perdido o coração. O coração não estava perdido. Estava apenas enterrado sob camadas e camadas de dor e desconfiança. Quando a música terminou, ele ficou sentado em silêncio, os ombros curvados. Jordana recuou silenciosamente, o coração a doer com uma empatia que a assustou. Voltou para o quarto e deitou-se. Mas o som do piano ecoou na sua mente. O homem que a humilhara e o homem que tocava aquela música devastadora eram a mesma pessoa, e ela estava casada com ambos. A dinâmica começou a mudar subtilmente. As suas conversas matinais passaram de monossílabos a frases curtas. Dormiu bem? O tempo parece que vai abrir. Uma noite, ele encontrou-a a lutar com uma maquete complexa, e para sua surpresa, ele aproximou-se. Isso parece instável, ele disse, a voz neutra. Talvez se usar um contraforte aqui. Ele pegou num pequeno pedaço de cartão e posicionou-o num local estratégico. A maquete firmou-se. Jordana olhou para ele chocada. Como sabia disso? Ele deu de ombros, um gesto quase tímido. O meu avô insistiu que eu estudasse engenharia por 2 anos antes de mudar para a gestão. Aprendi 1 ou 2 coisas sobre distribuição de peso. Foi a primeira vez que partilharam algo que não estava relacionado com o acordo. Um pequeno momento de colaboração. Uma pequena ponte construída sobre o abismo entre eles. A atração física, iniciada com a violência do beijo no elevador, começou a ressurgir, mas de uma forma diferente. Agora, era alimentada por estes vislumbres de vulnerabilidade. Ele encontrava-se a observar a forma como a luz do sol batia nos seus cabelos enquanto ela se concentrava. O cheiro de lavanda e papel que parecia segui-la pela casa, tornando o espaço menos estéril. Ela encontrava-se a ouvir o som dos seus passos quando ele chegava à casa. A notar a exaustão nos seus olhos, a lembrar-se da música que ele tocava na escuridão. O contrato começava a parecer cada vez menos um negócio. As linhas que eles tinham traçado, com tanto cuidado, começaram a esbater-se. Eles eram marido e mulher, vivendo sob o mesmo teto, partilhando um segredo perigoso, e a convivência forçada estava a fazer o impensável. Estava a obrigá-los a verem-se um ao outro. E o que eles viam era complicado, assustador e inegavelmente real. As máscaras estavam a cair, lentamente, dolorosamente, e nenhum dos dois estava preparado para o que iriam encontrar por baixo. Aos poucos, o gelo entre eles derreteu, dando lugar a uma frágil e hesitante primavera. A convivência forçada transformou-se numa rotina de pequenas descobertas,
e confortos inesperados. As noites de Samuel ao piano tornaram-se menos secretas. Por vezes, ele tocava sabendo que Jordana o ouvia do corredor, a sua presença silenciosa, uma forma de comunhão que as palavras ainda não conseguiam alcançar. As discussões dela sobre arquitetura já não eram monólogos. Ele começou a fazer perguntas, a interessar-se, a ver o mundo através dos seus olhos, um mundo de beleza, forma e função. Numa noite de sábado, encontraram-se na cozinha ao mesmo tempo, ambos com a intenção de improvisar um jantar. O resultado foi um caos desajeitado de panelas e ingredientes, que terminou com os dois a rir. Um riso genuíno e espontâneo, de uma massa queimada e de um molho que mais parecia sopa. Acabaram por pedir uma pizza e comeram sentados no chão da sala, encostados ao sofá, a caixa entre eles. Eu nunca fiz isto, admitiu ele olhando para a fatia de pizza na sua mão como se fosse um artefacto exótico. O quê? Comeu pizza? Jordana brincou, um sorriso a dançar nos seus lábios. Não, sentei-me no chão para comer, disse ele, e pela primeira vez ela viu um vislumbre do rapaz que ele poderia ter sido, antes que o peso de um império o moldasse. Naquele momento, ele não era o CEO Samuel Monteiro, era apenas Samuel. E ela era apenas Jordana. E naquele silêncio confortável, partilhando uma refeição simples, algo perigosamente parecido com felicidade, começou a florescer. Mas a primavera deles estava destinada a ser curta. A tempestade, que se formara no horizonte desde o início, estava prestes a desabar. E o seu nome era Ricardo Monteiro. A primeira gota de chuva foi um artigo num blog de socialites de segunda categoria. Herdeiro bilionário enlaçado por golpista da recepção? O artigo era vago, cheio de insinuações e fontes anônimas, mas a semente do veneno fora plantada. Em 24 horas, a história explodiu. A grande imprensa pegou nela, alimentada por uma campanha de desinformação orquestrada por Ricardo. Provas começaram a surgir. Um e-mail forjado, supostamente de Jordana para uma amiga, onde se gabava de ter fisgado o peixe grande. O testemunho de um ex-funcionário amargurado, pago para dizer que Jordana sempre fora ambiciosa de uma forma calculista. A narrativa era cruel e eficaz. Jordana Alves era uma alpinista social que descobrira a vulnerabilidade do seu chefe e o chantageara para um casamento lucrativo. Para Jordana foi um pesadelo. Cada artigo, cada comentário online era uma facada no seu orgulho. A humilhação que sentira na recepção não era nada comparada a isto. A sua identidade, a sua honra, estava a ser publicamente desfeita, transformada numa caricatura monstruosa. Ela trancou-se na cobertura, incapaz de encarar o mundo, sentindo o peso do olhar de cada porteiro, de cada entregador. O luxo do apartamento transformara-se de novo numa gaiola, mas desta vez as barras eram feitas de vergonha. Para Samuel, a fúria foi uma força da natureza. Não era a raiva fria e controlada que usava nos negócios. Era uma fúria primitiva, pessoal. Ricardo não estava a atacar o seu negócio. Estava a atacar a sua esposa. A palavra que antes soava como um termo contratual agora tinha um peso, um significado. Ele via o sofrimento nos olhos de Jordana, a forma como ela se encolhia sempre que o telefone tocava, e sentia cada golpe como se fosse desferido contra ele. O seu instinto protetor, um instinto que ele mal sabia que possuía, rugiu à vida. A equipa de crise que ele convocou foi unânime. A história é muito forte, Samuel, disse o seu principal advogado. A maneira mais limpa de sair disto é controlar os danos. Sugira que ela talvez tenha sido excessivamente ambiciosa, que o senhor foi enganado. Anuncie a separação. Podemos lutar contra a cláusula do testamento nos tribunais, mas tende a sacrificar para salvar a empresa. Sacrificá-la. A palavra ecoou na sala de reuniões silenciosa. Sacrificar a mulher que lhe mostrara como era desenhar uma casa de sonho. A mulher que dormia com o seu casaco sobre os ombros. A mulher cuja presença silenciosa o acalmava enquanto tocava piano na escuridão. A mulher com quem ele tinha rido no chão da sua sala vazia. Ele olhou para os rostos dos seus conselheiros, homens que o conheciam desde sempre, e percebeu que eles não viam nada. Eles viam um problema de relações públicas, um ativo a ser protegido,
um passivo a ser descartado. Mas ele via Jordana. E nesse momento, a escolha tornou-se ridiculamente simples. O império do seu avô, o seu nome, o seu legado, tudo isso se tornou pó em comparação com a integridade da mulher que ele viera a amar. Enquanto isso, na cobertura, Jordana sentia uma náusea que nada tinha a ver com o estresse. Uma suspeita, uma possibilidade aterrorizante e maravilhosa, fê-la procurar a caixa de um teste de farmácia que comprara semanas antes, só para o caso de... Com as mãos a tremer, ela seguiu as instruções e esperou. Os 2 traços cor-de-rosa que apareceram no visor foram a confirmação mais chocante e transformadora da sua vida. Estava grávida. Um filho que nascera de um contrato, mas que agora, no seu coração, era o símbolo de algo totalmente diferente. Ela ouviu a porta da frente abrir-se. Samuel estava de volta. Ela precisava de lhe contar. Mas quando o viu, o rosto tenso e determinado, soube que algo maior estava em jogo. Eu convoquei uma conferência de imprensa para amanhã de manhã, disse ele a voz firme. O coração de Jordana gelou. O que vai dizer? Ele aproximou-se dela, pegando nas suas mãos. As suas mãos estavam frias como gelo. Vou dizer a verdade, toda a verdade. Na manhã seguinte, Jordana assistiu da televisão da sala, o coração na boca. A sala estava apinhada de repórteres. O som dos flashes das câmaras era como uma metralhadora. Ricardo estaria certamente a assistir, um sorriso vitorioso no rosto, à espera que Samuel atirasse a sua esposa aos lobos. Samuel subiu ao pódio. Ele parecia calmo, no controlo, mas Jordana viu a vulnerabilidade nos seus olhos. Ele limpou a garganta e o silêncio caiu. Bom dia. Eu convoquei-vos aqui para abordar os rumores sobre o meu casamento, começou ele. E quero começar por dizer que a premissa de muitas dessas histórias está correta. Um murmúrio chocado percorreu a sala. É verdade que o testamento do meu avô continha uma cláusula que me obrigava a casar e a ter um herdeiro para manter o controle da Cosmopolitan Enterprises. É uma verdade que não me orgulha, mas é a verdade. Ele fez uma pausa, deixando o peso da sua confissão assentar. No entanto, continuou ele, a voz a ganhar força e paixão, as histórias que foram publicadas sobre a minha esposa, Jordana Alves, são mentiras vis e caluniosas, orquestradas por aqueles que beneficiariam da minha ruína. A verdade é que a Jordana não me chantageou. Fui eu que a encurralei. Fui eu que usei a minha posição e o meu poder para a colocar numa situação impossível. A falha de caráter aqui não é dela, é minha. Ela suportou as minhas exigências e o meu escrutínio com uma dignidade que eu não merecia. Os seus olhos encontraram a câmara principal, e Jordana sentiu como se ele estivesse a falar diretamente com ela. Dizem que um homem deve lutar pelo seu legado. Eu percebi, nestas últimas semanas, que estava a lutar pela herança errada. Se o preço para manter a honra, a segurança e o respeito da mulher que eu amo é este império, então eu pago-o com prazer. Podem ficar com a empresa. Podem ficar com os prédios e com as ações. Porque eu descobri que a minha verdadeira herança não está no nome Monteiro ou no balanço desta empresa. A minha verdadeira herança é ela. Ele afastou-se do pódio, deixando para trás uma sala de repórteres emudecidos e o som de um império a ruir. Quando ele entrou na cobertura, encontrou Jordana de pé, o rosto banhado em lágrimas. O silêncio entre eles já não era de constrangimento ou incerteza. Estava cheio de tudo o que não fora dito. Tu desististe de tudo, sussurrou ela. Não, disse ele, caminhando até ela e enxugando uma lágrima da sua bochecha com o polegar. Eu desisti de edifícios. Eu ganhei tudo o que importa. Ele olhou-a nos olhos, a sua alma exposta. Eu amo-te, Jordana. Eu também te amo, Samuel, respondeu ela, a sua voz a quebrar-se. E então ela pegou na mão dele e colocou-a suavemente sobre o seu ventre. E a nossa herança já começou. O olhar de Samuel passou do rosto dela para a mão dela, e a compreensão atingiu-o. O choque, a alegria e a maravilha pura transformaram o seu rosto, apagando os últimos vestígios do CEO arrogante e revelando o homem por baixo. Ele ajoelhou-se abraçando-a, o rosto contra o ventre dela, e pela primeira vez chorou. Lágrimas não de perda, mas de uma felicidade tão avassaladora que o purificou.
A reviravolta final veio dias depois. A confissão pública de Samuel e a sua defesa apaixonada de Jordana tinham conquistado a opinião pública. O conselho de administração da Cosmopolitan, enojado com as táticas de Ricardo e inspirado pela integridade de Samuel, descobriu uma cláusula de moralidade no regulamento da empresa. As ações de Ricardo para difamar publicamente um membro da família e prejudicar a reputação da empresa foram consideradas uma violação grave. Ele foi afastado e Samuel, com o apoio unânime do conselho, foi mantido como CEO, livre da cláusula do testamento. Ele tinha escolhido o amor em vez do império, e no final ficou com ambos. 1 ano e meio depois, a luz do sol da tarde entrava pelas janelas do chão, ao teto de uma casa que não era nem uma gaiola dourada, nem um sonho distante no papel. Era real, cheia de calor, livros e risos. Do piano vinha uma melodia alegre e suave. Samuel tocava, não para exorcizar demônios, mas para celebrar a alegria. No tapete macio, Jordana brincava com uma menina de olhos escuros e curiosos, cujo riso era a mais bela música na casa. "Olha, Clara", disse Jordana, apontando para o pai. "O papai está a tocar para ti." Samuel sorriu, os seus dedos a dançar sobre as teclas. O seu olhar encontrou o de Jordana por cima do piano. O contrato fora cumprido, mas há muito que se tornara irrelevante. A humilhação e a indiferença tinham dado lugar a uma parceria. O beijo acidental no elevador não tinha sido o fim de nada, mas o início de tudo. A sua verdadeira herança não estava nos cofres de um banco, mas ali naquela sala cheia de luz, na forma da família que tinham construído juntos. E assim, o que começou com a tensão de um elevador parado, se transformou na mais linda história de amor. E aí gostou da jornada da Jordana e do Samuel. Se essa trama, que foi da humilhação à mais pura paixão, te prendeu do início ao fim e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.